CBN e G1. Eleições 2018. Já escolheu quem você quer no comando do estado de São Paulo? A CBN e o G1 te ajudam nessa missão. Até o dia 24 de setembro, a gente realiza aqui, neste mesmo horário, uma série de entrevistas com todos os candidatos ao governo paulista. Aliás, quase todos. O único que não quis participar é o candidato do PSDB, João Dória, que recusou o nosso convite a participar dessa sabatina. E participam conosco dessa entrevista o repórter da TV Globo e G1, Bruno Tavares, Fernando Andrade, da CBN, e Cíntia Acaiaba, do G1. Você que está nos acompanhando tanto pela internet quanto pelo rádio, pode participar, sua mensagem é muito bem-vinda. Mande perguntas com a hashtag CBNG1. Você pode utilizar qualquer rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, sempre com essa hashtag CBNG1. Então, diretamente para o meu e-mail aqui, fabiola.cidral@cbn.com.br. A ordem das entrevistas foi definida por um sorteio, com a presença de todos os representantes dos partidos. E o nosso entrevistado desta terça-feira é o candidato Luiz Marinho, do PT. Ele nasceu em Cosmorama, região de Rio Preto, tem 59 anos, é bacharel de Direito, mas iniciou sua vida como metalúrgico. Foi prefeito de São Bernardo do Campo de 2009 a 2016 e antes foi ministro do Trabalho, foi ministro também da Previdência Social, ambos no governo Lula. Também foi presidente da CUT, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Atualmente é presidente do Diretório Estadual do PT de São Paulo e a vice na sua chapa é a psicóloga e professora universitária Ana Bock. Bom dia, candidato Luiz Marinho, muito agradecida por estar aqui. Bom dia, Fabiola. Quero comentar também o Bruno, a Fernando e a Cíntia, especialmente os nossos ouvintes, os internautas, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Entrevistas como essa ajudará a romper um grande problema da minha campanha, um obstáculo que é o conhecimento. Então, entrevistas como essa nos ajudará também os ouvintes a comparar as ideias, as propostas, o histórico de vida dos candidatos, porque creio que o histórico de vida é fundamental para as pessoas poderem comparar o que os candidatos já fizeram até aqui, que poderão, portanto, assumir compromisso para o futuro. Porque tem candidatos que não têm a mínima condição de assumir compromisso, na medida que o seu histórico é de não cumprimento com os compromissos assumidos. Via de um que está ausente aqui da entrevista, assim, mostrando total desrespeito com o povo de São Paulo. Mas tem uma coisa que faltou no meu currículo, Fabíola, que eu queria acrescentar. É um currículo resumido, claro, aqui, né? A sua trajetória é longa. Eu presidi o Conselho Nacional de Segurança Alimentar de 2003 a 2004. Só isso, para dizer que tem experiência também nessa área. E foi importante na sua formação. Bom, hoje a gente está perguntando para todos os candidatos ao governo, nossa reportagem está aí na rua perguntando sobre as pesquisas, né? Ontem saiu mais uma pesquisa Ibope. O senhor aparece com 5% das intenções de voto na quarta colocação. O atual governador Márcio França, que estava praticamente empatado em algumas pesquisas anteriores, se descolou, agora está com 8%. Então teve essa distância em relação ao senhor. A gente está a menos de um mês justamente do processo eleitoral, do voto exatamente. Qual é a sua estratégia para chegar no segundo turno, né? Qual é a estratégia que o PT trará agora aqui no estado de São Paulo para conseguir ir para o segundo turno, algo que não faz já há 16 anos do estado de São Paulo? Olha, Fabiola, em 2008 eu fui candidato a prefeito de São Bernardo do Campo e pude também ter esse sofrimento com os indicadores de pesquisa durante a campanha. Eu tinha 3% de intenção de voto, meus adversários não tinham 38%, eu tinha 26%, e demorou para o Instituto de Pesquisa captar o sentimento de rua. E o sentimento de rua que eu tinha era que a população queria mudança em São Bernardo, queria mudança, e eu fui trabalhando. O pessoal, as pesquisas não vai, você não sobe. Vamos trabalhar, acima de tudo, não vamos brigar com as pesquisas, porque era um fato real de captação do Instituto, a partir das metodologias, que você tem que respeitar e tem que aguardar o momento que o eleitor vai decidir, que é o dia da eleição, isso que é o mais importante. No decorrer da campanha, no finalzinho, quase reta de chegada, o Instituto conseguiu captar aquele sentimento de rua e eu quase saí vencedor no primeiro turno. Portanto, o meu sentimento de rua hoje, andando no estado de São Paulo, e olha que eu estou rodando o estado de São Paulo, é que o povo quer mudança também. Quem representa a mudança nessa eleição no estado de São Paulo é a minha candidatura, dizer claramente que eu sou candidato do Lula em São Paulo, no estado de São Paulo, sou candidato do PT, sou candidato à mudança e apresentar as minhas experiências de gestão, especialmente em São Bernardo do Campo, também do Ministério, papel de ministro do Trabalho, da Previdência, enfim, as soluções que eu consegui ao longo de por onde passei
e apresentar para o eleitorado. Seguramente nós vamos chegar no dia 7 de outubro com um não número muda- bastante diferente. O senhor não muda nada, então, do que vem fazendo discurso, não vai mudar nada. Até porque o sentimento estratégia. de rua, ele vem, a recepção de rua ela é muito boa. Em todo o estado onde vou, no interior do estado, na periferia da cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, onde a gente tem andado, a mensagem, o pessoal tem recebido bem, a receptividade é boa e o desejo de mudança. Agora, as pesquisas, elas demoram para captar, como aquela onda do mar que demora para chegar na areia e, portanto, eu tenho certeza que estarei no segundo turno para ser uma opção para governar São Paulo. Candidato, o PT está reunido exatamente neste momento para oficializar a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República. O partido disse que iria até o limite, parece que esse limite chegou. Como é que será o Partido dos Trabalhadores a partir de agora, sem Lula, pelo menos nesse pleito? O Lula estará presente de qualquer forma, nós o faremos presente de qualquer forma, seja candidato ou não candidato. Se não for candidato, é por uma imposição do Judiciário e, aliás, registrar aqui uma covardia do Supremo Tribunal Federal. Espero que o Supremo, até o final da tarde, tome posicionamento em relação a isso, porque é inaceitável um país que é signatário das resoluções da ONU ignorar 2 sentenças da ONU dizendo que o Brasil tem que acatar a decisão da ONU e que o Lula tem o direito de ser candidato. Portanto, o Supremo tem que falar sobre isso. Ele não pode, de forma covarde, de forma acovardada, se esconder atrás da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Decisão como essa cabe ao Supremo Tribunal Federal. Então, esperamos que o Supremo, até o final da tarde, se pronuncie. Se não se pronunciar, nós seremos obrigados a fazer essa mudança sob pena de ficar sem candidato. Aí seria um prejuízo muito grande, não do ponto de vista do partido, mas do ponto de vista de opção do eleitorado do nosso país. Portanto, nós temos responsabilidade, temos compromisso com o povo brasileiro, e se essa for imposição, se ela estiver mantida até o final da tarde, nós haveremos de anunciar sim a candidatura de Fernando Haddad presidente e Manuela vice. E nesse aspecto, vai facilitar em um outro aspecto, que é a presença da cobertura da mídia em relação à candidatura do PT à presidência da República, que hoje está praticamente fora das notícias. O senhor sempre fala que há uma perseguição política, né, em relação ao Lula. Hoje, a gente teve um candidato do PSDB preso. O senhor acha que o judiciário é parcial? Olha, eu não nem vi a notícia de qual candidato do PSDB foi preso, mas você tem processos e processos, o que eu não sei analisar, porque eu não sei o caso e nem sei quem é o candidato do PSDB que foi preso, mas se tiver a mesma circunstância que o presidente Lula, também é injusto. Eu não estou aqui advogando a nosso favor uma coisa, aos adversários outra. O que está claro é o seguinte: eu sou bacharel em Direito, seguramente vocês leram a sentença do juiz Sérgio Moro, eu li. Nas 81 páginas não tem ali uma única prova contra o presidente Lula. O que tem é assim, fatos indeterminados. Fato indeterminado pode ser fato inexistente? Portanto, é para o ouvinte refletir sobre isso. Se há ou se não há uma perseguição contra o presidente Lula. E grande parte da população brasileira concorda com isso. Aliás, quanto mais fica claro os objetivos do consórcio golpistas, PSDB, PMDB, DEM, Companhia Limitada, que era de tirar direitos do povo brasileiro, vender o patrimônio do povo brasileiro, mudar a lei do petróleo, tirar recursos da saúde, da educação, tirar recursos das políticas públicas, isso vai levando ainda mais a nossa possibilidade de ganhar essas eleições, independente se o presidente Lula possa ser candidato ou não. Candidato, mas o senhor já parou para pensar até que ponto toda essa indefinição no cenário eleitoral federal interfere na campanha do senhor aqui? Se há prejuízo, se há uma contaminação, digamos assim, na campanha do senhor? Olha, Bruno, não temos muito tempo para ficar pensando nisso. Nós temos que trabalhar. E trabalhar com a realidade que está colocada para nós. Evidentemente que o presidente Lula, se ele não tivesse preso injustamente, se ele estivesse fazendo campanha diariamente, ele ajudaria muito em todo o processo, todo o cenário em relação às candidaturas do partido em todo o território nacional. Isso é evidente. É evidente que a perseguição ao Lula, e aliás, me parece que esse foi o objetivo do golpe, quando caçaram a Dilma sem absolutamente nenhuma razão para tal, rasgar a Constituição para isso, e, portanto, o final do golpe era impedir a candidatura do presidente Lula. E eles parecem que vão ter isso nesse processo, nesse propósito. Agora, eles não conseguem prender o eleitorado, homens e mulheres do Brasil inteiro,
que vê no governo Lula um grande legado, o legado de tirar o Brasil da fome, de gerar milhões de empregos. Aliás, eu fui ministro do Trabalho do presidente Lula com muita honra. Tive o prazer de conduzir as políticas geradoras de uma política que cresceu mais de 70% de aumento real do salário mínimo no período, que gerou emprego, gerando pleno emprego no país. Quem queria trabalho no governo Lula tinha. O direito dos alunos, das filhos de doméstica, filhos de trabalhadores, filhos do povo pobre poder chegar às faculdades e universidades, seja pelo ProUni, pelo FIES, seja pelas as vagas criadas nas universidades e institutos federais. Isso é um legado muito forte, é isso que o pessoal está reconhecendo nos indicadores de, mesmo Lula preso, mesmo sem fazer campanha, liderar todas as pesquisas, inclusive no estado de São Paulo. O senhor tem uma imagem muito colada ao sindicalismo, né? Todo o seu histórico, até pela a sua coordenação lá no sindicato, sua presidência no sindicato. E até reforça isso nessa sua campanha, tem bastante disso. O eleitorado paulista tem um perfil, às vezes, mais conservador em relação a isso. A gente presenciou isso nas últimas eleições, até mesmo nas pesquisas eleitorais agora. O senhor acredita que é possível retomar a força dos sindicatos em São Paulo? Hoje, qual é essa força dos sindicatos e de que maneira o senhor pretende ganhar votos com o discurso como sindicalista? Na verdade, eu não faço discurso como sindicalista, faço discurso que foi sindicalista, com muita honra, presidi a Central Única dos Trabalhadores, presidi os sindicatos metalúrgicos do ABC por 7 anos. Aliás, tenho na responsabilidade dessa presidência a manutenção de empresas no estado de São Paulo, é o caso da Volks, que é Paraná, se não fosse a intervenção do sindicato e uma luta que nós travamos lá de resistência para não permitir uma situação como essa, fazendo uma negociação lá na Alemanha com a direção mundial para garantir investimento em São Bernardo, portanto, no estado de São Paulo, assim como da Ford, que teria ido para a Bahia não fosse a nossa intervenção. Então, absolutamente, não tem nenhuma constrangimento em dizer do meu papel de sindicalista, que fui, graças a Deus, considerado um bom sindicalista, inclusive com premiação internacional na virada do século, como o único sindicalista da América Latina colocado numa lista de lideranças, jovens lideranças para a América. Ou seja, aqui não tem absolutamente nenhum constrangimento. Mas eu fui ministro de Estado do Trabalho, onde geramos empregos, onde geramos políticas públicas, onde combatemos as desigualdades, os preconceitos, o trabalho escravo, o trabalho infantil, perseguição contra a mulher trabalhadora. Fui ministro da Previdência, ao Lula, quando me pediu para assumir o Ministério da Previdência, inclusive disse: olha, Marinho, os demais ministros que passaram não conseguiram resolver um problema que eu quero que você se dedique e resolva, que é o problema das desrespeitosas filas nas agências do INSS em todo o Brasil, onde vocês, a CBN, cobria aqui, né, cada telejornal, cada jornal, todo dia, destacava as filas que passavam à noite, madrugada, as pessoas tentando ser atendidas e não conseguiam ser atendidas. Disse: eu quero que você resolva isso. Eu assumi dia 29 de março de 2007 e saí em junho de 2008 para ser candidato a prefeito de São Bernardo do Campo. Final de 2007 já não tinha mais as famigeradas filas que resolvi. Ou seja, fui prefeito 8 anos de São Bernardo do Campo, fiz verdadeiro laboratório de políticas públicas em todas as áreas que vocês pensarem. Nós temos experiência para dizer. Portanto, é essa pessoa que está se apresentando para o eleitorado do estado de São Paulo. Não é meramente o sindicalista, é o sindicalista que foi solucionador de problema, é o ministro que foi solucionador de problema, é o prefeito que foi solucionador de problema. Entre eles, por exemplo, o problema da saúde, que seguramente vai estar na nossa pauta daqui a pouco. Eu queria perguntar para o senhor abre o seu plano de governo falando em criar empregos e recuperar o poder de compra. E cita como iniciativas nesse sentido o programa Minha Casa Minha Vida, que é federal. Eu queria saber do senhor como é que o senhor vai impulsionar, nas palavras do senhor, um programa que não está sob responsabilidade direta do governo do Estado. Nós teremos o Minha Casa Paulista, nós teremos Minha Casa Minha Vida Paulista. Vai criar um projeto semelhante no Estado. Vamos criar e vamos interagir com o governo federal, porque afinal de contas... Mas para isso o senhor vai depender de um governo federal que seja... E seguramente será. O povo assim está dizendo. Portanto, a campanha vai dizer, e a eleição 7 de outubro vai dizer. Agora, independente se é ou se não é, quem está sentado na cadeira de governante, seja de prefeito, de governador, de presidente da República, tem que interagir com todos os entes, independente de qual partido pertença. Isso nós vamos fazer. Seguramente o Minha Casa Minha Vida é uma experiência exitosa no território nacional, que o presidente Lula e a presidenta Dilma conduziu muito bem, atendendo milhões de famílias no Brasil inteiro.
Eu tive a oportunidade de fazer na cidade de São Bernardo. Era um outro momento da economia, né? Era um outro momento da economia, mas nós vamos voltar para outro momento da economia também. Afinal de contas, aqui é necessário a gente deixar essa fase crítica da economia para trás e adentrar a um outro momento, porque a economia são feitas de ciclos e esse ciclo seguramente vai passar. E vai passar especialmente com um posicionamento de governantes que deixa essa lógica de reprimir o investimento público, como é o caso dos governos golpistas, o consórcio PSDB, PMDB, o pessoal do SCAF, do Temer, do Alckmin, do Aécio, enfim, do Dória, que conduziu a um processo de uma emenda constitucional 95 que impede investimento público. Nós revogaremos essa medida, tanto a nível nacional como a nível do Estado, para retomar o processo de investimento das políticas públicas em habitação, em educação, em saúde, mas, candidato, ou seja, para poder gerar empregos que são da União, da Federação. E no programa de governo do senhor só tem uma proposta para a construção de 100 mil casas em 4 anos. Não é uma proposta muito tímida? O próprio PSDB construiu 150 mil casas nesses últimos 4 anos. Eu acho que o número está errado, inclusive. Eu estava reolhando o programa hoje, vou puxar a orelha dos meus auxiliares, porque, de fato, 100 mil é pouco e nós não faremos mais. Pela experiência que nós tivemos em São Bernardo, pela experiência vivida até aqui, é plenamente possível. Agora, qual é o número atualizado? Muito provavelmente aqui o pessoal botou uma das modalidades. Você tem a modalidade do Minha Casa Minha Vida, você tem a modalidade com os movimentos sociais, né, que tem vários projetos em andamento, vários projetos para serem encaminhados. Você tem a modalidade que você faz diretamente com os municípios, então tem várias modalidades, mas eu vou atualizar esse número e eu concordo com você que 100 mil é Atualiza um número agora tímido. Já, o candidato. Não, vou ter que estudar direito para não falar. Eu sou daqueles que costumam dizer o seguinte: compromisso assumido em uma campanha tem que ser para valer, não pode ser meia-verdade, né? Então, aliás, ao concordar com o número tímido, nós vamos atualizar esse número, não é? Talvez até, quem sabe, meus assessores possam me ajudar no intervalo e mandar uma mensagem para a gente atualizar esses números aqui, a partir das contas, porque você tem que fazer contas, você tem que objetivar compromissos reais e concretos, não fazer igual muitos que fala em campanha vale tudo. Para mim, campanha não vale tudo, vale compromisso efetivo. Já que o senhor está falando sobre compromissos, a gente infelizmente não tem no estado de São Paulo, na esfera estadual, o plano de metas, né, que funciona já muito bem na Prefeitura de São Paulo e em outras prefeituras pelo país. Eu queria propor aqui até o desafio, já que o senhor falou aí de um número, 5 metas, se tivesse, né, o plano de metas em vigor aqui no estado de São Paulo, quais seriam 5 metas suas no governo de São Paulo, candidato Luiz Marinho? Olha, uma meta é gerar empregos. Aqui Quantos? É preciso trabalhar 2 milhões de empregos, é o que está no meu programa de governo como meta para gerar no estado de São Paulo. Aqui trabalhando várias frentes combinadas, você tem desde a política de prioridade para educação, esporte, cultura, lazer, novas tecnologias, criar crédito, criar o Banco de Fomento e Desenvolvimento para você apoiar o pequeno empreendedor, o pequeno comerciante, a pequena empresa, para você apoiar o estudante que fez uma baita tese que pode transformar numa startup, que pode, eventualmente, o governo até comprar o seu serviço de inteligência para poder oferecer para as pequenas empresas, para desenvolver inteligência, uma base tecnológica que possa gerar emprego no estado de São Paulo, enfim, dar oportunidade especialmente para a inteligência juvenil, que vem com tudo aí nas universidades, nos institutos federais, de forma a gerar a possibilidade de emprego. Mudar a lógica orçamentária, então mexer no orçamento da cultura, levando para 2% do orçamento, gerando no cálculo a ordem de 620 mil empregos. Mudar o orçamento do esporte, levando para 1%, no cálculo gera aí a ordem de 300 mil novos empregos na área de esporte, combinado com a educação. Enfim, e fomentar a economia. Aqui é possível falar de 2 milhões de empregos. Se o governo federal for bem, tirar a economia dessa letargia, é possível você falar de potencializar para mais emprego do que isso, inclusive. A gente tem um número de desempregados de em torno de 6 milhões aqui no estado de São Paulo, Exatamente. Né? O senhor fala criar 2 milhões em 4 anos. Isso. Não é o suficiente ainda, né? Perfeitamente. Por isso que eu falo o seguinte, eu tenho que assumir compromissos reais e concretos. Eu não posso fazer uma fantasia. Eu não posso ser irresponsável e falar que eu vou girar 6 milhões de empregos em 4 anos. Eu estou dizendo, isso é possível? É possível se tiver
a segurança de uma retomada para valer do crescimento da economia. Aí depende dos instrumentos federais, não depende do instrumento do Estado. Por isso que eu não posso assumir como responsabilidade minha. É evidente que nós vamos trabalhar com a autoridade de governar o Estado de São Paulo para discutir o governo federal, para fomentar esse debate. O Estado de São Paulo ser liderança no processo de retomada do crescimento e desenvolvimento, para, de fato, resolver um problema de guerra fiscal entre os estados. O governo Lula quase conseguiu criar o IVA, o Imposto de Valor Agregado, que São Paulo teria sido muito beneficiado, mas a irresponsabilidade do governo do PSDB na época do Estado de São Paulo, o senhor José Serra, liderou sua bancada para não deixar aprovar, porque seria fortalecer muito a liderança do presidente Lula. Ou seja, foi um ato irresponsável contra o interesse do Brasil e do Estado de São Paulo. Candidato, a responsabilidade do senhor como governador às polícias. A Polícia Civil vive um quadro complicado de falta de funcionários. Faltam delegados, escrivão, investigador, enfim, todas as carreiras, a falta de pessoal. O que o senhor pretende fazer para recompor o quadro da Polícia Civil e também, queria acrescentar, a Polícia Militar? Quais os planos do senhor para as duas polícias? E é preciso uma grande restauração da segurança pública do Estado de São Paulo. O PSDB, nesses 24 anos, ele destruiu a Polícia Civil. Ela perdeu a total capacidade de investigar, de combater o crime organizado. Talvez seja autoexplicativo, porque o PSDB, o que ele fez nessa área foi construir presídio pelo Estado de São Paulo inteiro. Juntos com os presídios chegaram crime organizado e a violência. Então o crime manda dentro dos presídios e fora dos presídios. É uma calamidade. Aqui é preciso restaurar a Polícia Civil, agregando equipamentos de inteligência, tecnologia, e é preciso também fortalecer a Polícia Militar, através do salário, porque infelizmente aqui, como os salários estão achatados, a Polícia Militar se obriga a fazer bicos, e é nesse exato momento que tem grande mortalidade infantil, grande mortalidade de policiais nos conflitos a partir dos horários de bico, trabalho de bico, enfim. Aqui é preciso fortalecer a segurança pública. Mas e a falta de funcionários da polícia? Salários, falta funcionário. E agregando, no caso da militar, tirando uma boa parte que cumpre trabalho burocráticos para poder fazer policiamento e novos concursos. Isso vale para militar e vale especialmente para civil. Então, mas hoje, aí entra uma outra questão, né, candidato? Como é que o senhor vai fazer novos concursos se o Tribunal de Contas do Estado diz que o Estado de São Paulo trabalha muito próximo do limite de gastos com a folha de pessoal? Não há uma contradição aí de contratar? Isso não corresponde à veracidade do Estado de São Paulo. Aliás, é uma grande... O Tribunal de Contas é quem disse isso. O governador fala de boca cheia, o Estado está equilibrado, não sei o que tal. E, na verdade, o equilíbrio vem exatamente do arroxo salarial dos profissionais. Nós temos que fazer aqui a valorização do conjunto de servidores públicos, porque serviço público de qualidade só é feito com servidores estimulados, bem remunerados e bem formados, bem treinados. Ou seja, nós haveremos de trabalhar em várias linhas. Nós estamos falando aqui de fomentar a economia, de ter o Banco de Desenvolvimento Fomento, para crescer a economia, para crescer a renda. Mais que isso, nós vamos reavaliar o orçamento. Você tem aqui, por exemplo, isenção tributárias para um conjunto de empresas que nós vamos avaliar se tem necessidade dessas renúncias fiscais ou não. Ou seja, nós vamos mexer no orçamento. Nós vamos combater sonegação. Os agentes da Receita do Estado dizem, tem aqui uma grande possibilidade de melhorar o orçamento a partir do combate à sonegação, que tem muita sonegação. Ou seja, nós vamos trabalhar o tamanho do orçamento e, a partir do tamanho do orçamento, você trabalha o processo de valorização dos servidores mais estimulados, seguramente vai fazer a economia melhorar. Se você, por exemplo, combate roubo de carga, porque roubo de carga nos estados paulistas estão gritantes, fazendo com que as empresas tenham que contratar segurança particular, fazer comboios e tal. Isso eleva o custo das empresas e diminui a eficiência da economia paulista. E o combate ao homicídio? 10 mortos por 100 mil habitantes no estado de São Paulo. Num país civilizado, esse número gira em torno de 3, às vezes até menos. Perfeitamente. O que o senhor vai fazer em relação a esse número que é bom que se diga, é um número que nacionalmente é o mais baixo, mas
como eu Muito disse para o distante senhor, da média mundial também. ainda elevado. Eu não sei se são mais baixos ou se é uma estatística camuflada que não traz à tona a veracidade dos acontecimentos. Porque, infelizmente, a população, como tem muita dificuldade do atendimento lá nas delegacias fechadas à noite, que a pessoa vai e fica 2 horas para fazer um boletim de ocorrência, eles desistem de registrar. Portanto, a estatística do Estado de São Paulo, infelizmente, não dá para ser levada a sério, né? É o mesmo de homicídio, porque o cidadão que é encontrado morto no parque não compõe a estatística de homicídio. Enfim, o cidadão que é recolhido, que morre no hospital, não consta na Você taxa acha, de então, homicídios. que o número não é correto, o que a gente tem Eu aqui no tenho Estado? certeza disso. Por que no plano Mas de quais- governo quais- do senhor não fala das delegacias para mulheres 24 horas? Que é uma pergunta que eu tenho que fazer. Qual é a sua proposta para reduzir a violência incorporada contra nesse a mulher? exato momento, porque eu estou falando o tempo Mas, todo. candidato, que as delegacias da mulher- já é a segunda proposta que não estava e agora está. Teve a da habitação Mas também. você sabe que um programa de governo, a campanha, ela também serve para ouvir, por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca, e incorporar o que a gente escuta. Nós temos que ter a capacidade, a sensibilidade de admitir, inclusive, se tem falha no programa de governo ou não. Não é porque aqui a lógica é ter o funcionamento das delegacias 24 horas, independente de ser da mulher ou não da mulher. A da mulher, ela tem a necessidade premente de ser 24 horas, e mais que isso, nós temos necessidade de fazer as casas-abrigo para as mulheres que sofrem violência, que sofrem, seja doméstica ou não doméstica, enfim, de forma que nós possamos proteger as mulheres. Nós fizemos isso no ABC. Eu fui presidente do consórcio de prefeitos do ABC e nós temos 2 casas-abrigos onde o endereço é desconhecido, porque para a proteção da mulher, porque a depender da gravidade da violência, ela precisa de sigilo para se proteger. Então, aqui nós vamos fazer uma política, traçar uma política para valer. Mas quero falar da pergunta do Bruno, que eu dos acho homicídios. que... Eu acho que não ficou claro. Exatamente. Porque, pelo que o senhor falou, a situação é mais grave do que a gente já vive. E como é que o senhor quer reduzir o número de homicídios no estado de São Paulo? Exatamente. E eu só queria complementar, candidato, desculpe, eu só queria complementar, porque o senhor coloca aqui uma questão que é grave, de uma estatística que não corresponde à verdade. É muito grave. Eu queria perguntar para o senhor, então, quais os indícios, ou as provas, enfim, de que o senhor tem de que essa estatística é manipulada, como o senhor está sugerindo. O que diz são os especialistas que cobrem o setor de segurança pública do Estado de São Paulo, os professores, tem professor da USP que fala isso o tempo todo, tem colunas que eu já vi entrevistas, já ouvi pessoas dizendo, olha, estatística ela é questionável. Ela é mais grave do que os números estão dizendo. Né? E pequenos furtos, pequenas ocorrências, de fato as pessoas não recorrem ao registro porque é um sofrimento para fazer. Ou seja, nós temos que melhorar drasticamente o atendimento das polícias e a proteção às pessoas. Não vale, por exemplo, aquela lógica do coronel, já nos jardins eu faço uma abordagem, lá na periferia eu faço outra abordagem. Por quê? São pessoas diferentes. A polícia tem que proteger as pessoas, tem que proteger a juventude, homens e mulheres, independente de qual faça o território. Da mesma forma, o Estado tem que dar garantias policiais para proteger também os policiais. Então, o direito das pessoas, seja do profissional, seja do ser humano. E no caso dos homicídios, nós temos que trabalhar, e da criminalidade de maneira geral, temos que trabalhar com a lógica da polícia, então valorização da polícia, equipar melhor, ter inteligência, mas não é só com polícia que a gente resolve. Eu fiz em São Bernardo uma experiência, implantei, apesar de não ser responsabilidade primária das cidades, eu implantei o vídeo monitoramento, portanto, inteligência, para monitorar a cidade e buscar agregar trabalho conjunto das polícias, da Guarda Municipal e combinado com políticas sociais lá na ponta, de forma a implantar a lógica do território de paz, para você baixar conflitos, baixar incidências de violência lá na periferia, que é onde ocorre drasticamente o maior número de violência nas grandes cidades. E nós conseguimos um êxito muito grande em relação a isso, ou seja, além da polícia. Nós precisamos trabalhar com a polícia, mas precisamos trabalhar com a lógica de interromper o fornecimento de mão de obra para o crime. E o crime organizado, candidato? O crime organizado controla presídio... Deixa eu só concluir essa linha de raciocínio.
interceptar, interromper o fornecimento de mão de obra para o crime organizado. É preciso aqui entrar com a geração de oportunidades, a partir de investir pesado na educação, combinado com investimento em cultura e esporte. Por isso que eu falei do orçamento de cultura e esporte, combinado com mexer em cada território. Aqui no território você tem que entrar com os equipamentos do Estado, dos públicos, seja combinado com o município, o Estado apoiando para gerar empregos para essa juventude. Não podemos deixar a juventude à mercê do crime, porque se ele não tem oportunidade, ele vai ser abordado e na falta de oportunidade, se alguém oferece essa oportunidade, ele acaba indo no desespero. Então aqui nós vamos resolver a criminalidade investindo na segurança e também nas políticas sociais geradoras de empregos e oportunidades. Vamos aqui responder algumas perguntas de ouvintes. Eu estou recebendo algumas coisas, o Fernando também está recebendo ali. Tem uma pergunta aqui antes que até tem um pouco a ver com o que a gente falou já um pouquinho. O Douglas escreveu, ele mora em São Bernardo do Campo e ele falou que conhece bem como foi a sua gestão lá, melhorou algumas áreas periféricas, diz ele, construiu um hospital, mas que deixou inúmeras obras acabadas pela cidade. Ele cita aqui o piscinão do centro, alguns corredores inacabados, vários viadutos. E ele fala também sobre o Museu do Trabalhador, que teve uma relação conflituosa com os professores. E aí ele fala assim, tanto é que depois que ele ganhou os 2 mandatos, perdeu a eleição, não fez o sucessor na cidade de São Bernardo do Campo. E ele fala, o senhor abriu até a nossa entrevista falando sobre um novo governo, uma mudança. Eu gostaria de saber o que seria esse novo governo do PT em São Paulo, diz aqui o nosso ouvinte Douglas de Paula. Ô Douglas, obrigado pela pergunta, um abraço ao Douglas e todos os moradores de São Bernardo do Campo, que são testemunha da grande transformação que eu fiz na cidade em 8 anos, os veteranos da cidade que eu fiz em 8 anos, o que os outros não fizeram em 40, 50. E a obra de intervenção de drenagem na cidade de São Bernardo do Campo, e eu fiz várias obras, não foi só do centro, ali na região do Bacia do Ruge Ramos, Vila Orlandina. Nós fizemos ali 19 quilômetros de galerias e 3 piscinões, que resolveu totalmente o problema das enchentes ali da região ali da Bacia do Ruge Ramos. Resolvemos o problema no Demarque, quase resolvemos totalmente do Jordanópolis, que a obra também não ficou terminada totalmente, e a do centro, em grande parte, avançamos 80% da obra, e restou a 20%. A obra estava prevista exatamente para ir além do meu governo. Nós não fizemos planejamento de obra para 4 anos. Um gestor que faz planejamento para 4 anos só, para 8 anos só, eu não reputo que seja o mais competente. Ele tem que planejar as intervenções independente que vai terminar no seu governo ou não. Não há problema de deixar obras em andamento nas cidades. Eu teria agradecido muito se o meu antecessor tivesse deixado um pacote de obras em andamento para eu poder dar continuidade, terminar e avançar na cidade de São Bernardo mais que nós avançamos. Infelizmente, eu não herdei nenhuma obra do meu antecessor para poder terminar. As poucas que herdei, eu dei continuidade muito rapidamente, não parei 1 ano, como o meu sucessor fez. Parou as obras por 1 ano para dizer que eu deixei parado. Na verdade, eu deixei em andamento. Ele que fez a opção de parar por 1 ano, para fazer todo um discurso enganador, parece que é prática do PSDB fazer isso, para dizer que eu deixei as obras paradas. E não terminei a obra, aliás, do centro, porque o governador Geraldo Alckmin tinha se comprometido comigo em 80 milhões para incorporar nessa obra, que era um pacote de obra que tinha recursos próprios, recursos federais, e parte estava previsto do governo do estado de São Paulo, e o governador se comprometeu comigo e depois me deu cano, não arranjando nenhum centavo. Eu espero que o atual prefeito consiga isso do atual governador e possa terminar essa obra de grande benefício para a cidade, que vai eliminar as enchentes da São Bernardo, aliás, um problema secular na cidade. Mas o senhor disse que fez um ótimo governo. Por que não conseguiu fazer o sucessor, então, depois de 8 anos, com tantas Fabiola, obras em andamento? Vocês são testemunha do quanto o PT sofreu de 2014 a 2016. 2014, a reeleição da Dilma já foi bastante complicada. Nós tivemos uma situação de campanha em 2014 muito difícil. E 2016 foi o fundo do poço PT. Se você tem uma ideia, nós caímos na preferência partidária. Qual é o partido de preferência partidária? Nós caímos para 7% no Brasil inteiro em 2016. Hoje nós estamos retomando a marca histórica, estamos com 29%, 30% de preferência partidária. Portanto, recuperamos
rapidamente a partir de quando foi ficando claro para a opinião pública, para o povo de São Paulo e do Brasil, né, qual era o objetivo dos golpistas e consórcios golpistas. Digo de novo, Alckmin, Dória, Paulo Scaff, PMDB, PSDB, Temer, que era não simplesmente para tirar Dilma. Prometeu tirar Dilma, prometeu até uma ponte para o futuro, mas a ponte foi conduzida para o inferno do desemprego, da fome, retomada da fome, da miséria, até doenças como febre amarela e sarampo, voltando por políticas escolhidas pelos golpistas que tiraram a Dilma e tiraram direitos dos trabalhadores, montando direitos. Enfim, o Paulo Scaff é um dos que, grande entusiasta da tirada de direitos dos trabalhadores, enfim. Candidato, preciso que as pessoas tenham clareza disso. E essa foi o que levou a influenciar as decisões das nossas derrotas em 2016. Coisa Na de 2018, sua visão, o PT é só vítima? O PT não é só vítima, mas é grande vítima do processo, que seguramente é só analisar os fatos. E analisar os fatos do ponto de vista da opinião das pessoas. Se nós chegamos lá em 2016, no fundo do poço, agora nós estamos retomando o patamar histórico de preferência partidária, é que as pessoas refletiram e processaram esse conjunto de informações. Além de falar das pessoas de fora, de dentro até, né? O que mudou no PT depois da Lava Jato, né? Porque o senhor está falando aí, fazendo comparativo e do que viveu o PT naquela época e como é que a população reagiu a isso. Mas e dentro do PT? Depois da Lava Jato, o que mudou dentro do partido? O que mudou depois dessas condenações? E de que maneira é possível? Eu estou recebendo aqui muitas mensagens de ouvintes, inclusive atacando e falando. De que maneira é possível convencer o eleitor que casos de corrupção que apareceram não voltem a aparecer? Eu espero que todos combatam a corrupção, como o PT combateu. Vocês são testemunha. No governo Fernando Henrique, PSDB, não muito tempo, né, o procurador-geral era conhecido como engavetador-geral. Tá certo? É importante lembrar disso. É importante lembrar que a Polícia Federal não tinha um instrumento de investigação. É importante lembrar que o governo permitia as CPIs, não permitia a investigação, e o governo Lula-Dilma criou, de fato, condições de reestruturar a polícia, valorizar a Polícia Federal, dar liberdade para os processos, e levou a isso. E levou de forma que muitos foram punidos, alguns, inclusive, indevidamente. É o caso do presidente Lula, que tem uma perseguição implacável para tirar da eleição. Está claro na opinião pública. O povo processou isso e chegou a essa conclusão. Não sei o que estou falando. Ao ponto de ele liderar todas as pesquisas, inclusive no estado de São Paulo. Portanto, aqui, eu creio que está muito claro. E o PT no estado de São Paulo, em 2018, ele tem a maior chapa de deputados e deputadas, igual foi em 2002. Ou seja, nós recuperamos a nossa capacidade de construir um processo de disputa em 2018, e seguramente isso vai resultar no dia 7 de outubro. Candidato, ainda no tema combate à corrupção, enfim, o senhor é réu em 2 ações penais movidas pelo Ministério Público Federal por fraudes na construção do Museu do Trabalhador citado, inclusive aqui pelo ouvinte Douglas. A denúncia do Ministério Público fala em desvios de quase 8 milhões de reais, as acusações são graves, numas inexigência de licitação e peculato. Na outra, fraude à licitação, agravada pelo fato de o senhor, na época, ser funcionário público, exercer uma função pública, e falsificação de documentos. O senhor ainda responde esses processos, não tem condenação, mas eu queria perguntar se isso, numa época em que as pessoas não toleram nenhum tipo de irregularidades, enfim, se isso não macula a candidatura do senhor. Veja, é importante lembrar que o fato de ser acusado não é culpado. Então, isso é importante deixar muito claro. Segundo, o Ministério Público tem seu papel, que eu respeito, deveria ser mais cuidadoso, mais cauteloso, observar melhor, ouvir. O Ministério Público não me chamou para me ouvir, não me chamou, escuta, me explica aqui. Né? Absolutamente. Tomou as suas conclusões a partir de denúncias de um jornal da região que me perseguiu antes, durante e depois, né, por questões ideológicas, e fez o processo de denúncia. O que eu peço, o que eu espero de fato, é que o Judiciário acelere esse processo de julgamento para ficar claro a nossa inocência, a minha inocência e tantos outros. E desafio a comprovação de qualquer centavo desviado dessa obra. Não é? Faça uma perícia, porque se houve 8 milhões de desvio naquela obra, seguramente uma perícia vai constatar, olha, isso aqui custava 10
e fizeram por 18. Então, houve 8 bilhões aqui de desvio. Né? Se 10 milhões era possível fazer aquela obra. É simples, é muito simples. É só chamar técnicos responsáveis e fazer uma perícia que vai constatar se houve, se não houve desvio dessa magnitude. O se senhor houve também algum é inocente desvio. da portanto, acusação de improbidade administrativa claro, por nepotismo cruzado? Claro. Envolvendo o senhor e o ex-prefeito de Santo André, o Carlos Grana, também do PT? Absolutamente. Absolutamente. Eu estou falando a história do nepotismo cruzado. Quem que eu indiquei para trabalhar com o Grana? Indicou uma parente dele, que colocou na prefeitura. E ele o contrário. Eu não indiquei nenhum parente meu para trabalhar no governo de Santo André. Mas a sua ex-cunhada não trabalhava? Ex-cunhada é parente? Você ouvinte, a justiça, tá? a justiça interpretou isso como nepotismo, não sou eu, Você que está me ouvindo, uma ex-cunhada que eventualmente vai trabalhar em algum lugar que você nem sabe, que eu nem sabia, né? Eu sou culpado de alguma coisa? O que eu sei é que eu contratei a filha do prefeito Grana. Sem saber que era filha dele? Não, contratei sabendo, mas contratei como profissional. Né? O setor de comunicação precisava da gente, ela entregou o currículo lá, entre os vários currículos, ela foi selecionada, foi contratada, simples assim. Agora, eu lá sabia que minha ex-cunhada trabalhava na prefeitura de Santo André, eu não tinha menor conhecimento. Não houve uma combinação? Estou dizendo para você, olhando nos teus olhos. Sem piscar. Você piscou, eu não. Quem diz é o Ministério Público. Você piscou, eu não. Vamos vamos lá. O São Paulo, quero mudar de assunto, São Paulo não trata adequadamente quase 40% do seu esgoto, segundo o Trata Brasil, e o senhor ontem afirmou que não vai quase pagar... não, mais 40, 45. É o Trata Brasil. Não irá pagar dividendos da Sabesp na Bolsa de Valores se não houver 100% do esgoto tratado. O senhor não acha que seria necessário discutir uma posição como essa com os acionistas? Isso não pode afastar acionistas? Não é uma medida autoritária? Pode até ser, mas não é autoritária. Aqui é uma decisão de uma empresa pública. A Sabesp... De capital misto. É uma empresa pública de capital misto. 50,3% portanto, do Estado. Vou discutir sim no Conselho. Claro, o Conselho é a autoridade para decidir. Mas o governo do Estado tem um papel importante nesse Conselho. E nós vamos determinar que enquanto houver esgoto não tratado no Estado de São Paulo, que não tenha pagamento de dividendo para acionistas, inclusive para o Estado. O Estado também é acionista, o Estado também recebe. Ou seja, por que eu vou retirar dinheiro do tratamento de esgoto da Sabesp, que a Sabesp remunera o Estado para investir em qualquer outra função, sendo que deveria estar sendo reinvestido cada centavo no tratamento de esgoto, na despoluição dos rios, na despoluição das represas. A Sabesp, eu afirmo, comete um crime ambiental todo santo dia, porque ela coleta esgoto, cobra das pessoas, das famílias, como se esgoto tratado fosse, e manda in natura para nascentes, para córregos, para represas. Isso é um crime ambiental. Crime ambiental. E nós deveremos processar rapidamente para deixar de cometer esse crime ambiental. E só há um jeito, investir. Investir todo o centavo que é possível investir. Portanto, se a Sabesp é uma empresa pública, se o papel dela, social, a missão dela, é cuidar de levar água nas nossas casas, de qualidade, com eficiência, hoje o prejuízo da Sabesp desperdiça de 31,2%. Imagine. O senhor pensa em restatizar a Sabesp? Não penso em restatizar. Se os acionistas estiverem felizes, eles não vão ficar pelo jeito, felizes. né? Se eles quiserem afastar os acionistas. Se eles quiserem entregar as ações, o Estado recepcionará as ações, não tem problema nenhum. Agora, não pretendo aqui restatizar a Sabesp. Agora, os acionistas têm que apostar no longo prazo. Então, essa conversa do Conselho nós vamos ter. Vocês querem apostar no longo prazo? Qual é o prazo? São 10 anos, são 15 anos, são 20 anos para dar conta dessa tarefa? Lá na frente vocês vão encher as burras de ganhar dinheiro, mas agora é preciso todo centavo ser investido na missão da Sabesp. E a missão da Sabesp é tratar da qualidade da água, é garantir fornecimento, é evitar as crises hídricas. Portanto, os especialistas dizem, se não houvesse desperdício, não teria tido a crise hídrica. Portanto, a missão da Sabesp está deixando de ser cumprida. Essa é a questão. O senhor pensa em fazer uma cobrança diferente de acordo com a renda mesmo? Cobrança da conta de água? Sim, é preciso garantir, como já existe. A Sabesp já faz algum trabalho nesse sentido, mas é muito incipiente.
nós precisamos aperfeiçoar para que, de fato, as famílias que têm a baixíssima renda tenham uma tarifa diferenciada. Os mais ricos vão pagar mais caro pela água de São Paulo? Os mais ricos sempre têm que pagar mais. Bom, tem muitas perguntas aqui de ouvinte. Aliás, tem o Leonel que ele considera a ex-cunhada dele parente. Ele colocou aqui, ele falou assim, gostaria de colocar isso para o candidato que para mim ela foi casada com alguém da minha família. Bom, mas isso não impediria a contratação. É nesse sentido. Porque você provocou jurídico. Os ouvintes, o senhor provocou os ouvintes e eles estão respondendo. Veja, aqui é preciso deixar claro. Uma vez amizade, cunhado, sempre vai ser. Agora é o seguinte, do ponto de vista jurídico eu estou falando. Estou falando do ponto de vista. Agora, eu não sabia que ela estava contratada. E se eu soubesse, não há impedimento jurídico para contratar uma profissional no outro posto. É disso que se trata. Bom, os ouvintes vão pedindo outros assuntos aqui. O José Roberto ele fala sobre mobilidade e ele quer falar o seguinte. Queria saber sobre trens. Ele escreve de Campinas, José Roberto Machado. Será adotado para grandes cidades o trem como meio de transporte? Aliás, no seu plano de governo fala sobre construir 2 linhas intercidades de trens. Queria saber quais são essas linhas intercidades que serão construídas. E respondendo também a pergunta do José Roberto sobre o seu programa de mobilidade. E só complementando de onde vão vir os recursos, porque é uma obra caríssima, né? Zé Roberto, né? Isso. Antes de responder a pergunta do Zé Roberto, queria só falar, viu, Fernando? Os números do PSDB em habitação, 138 mil em 8 anos. É o que eles construíram no estado de São Paulo. Não foi a Cíntia. Foi a Cíntia. Que falou dos 150 mil em 4 anos, na verdade, em 8 anos, 138 mil. Mas, de qualquer forma, eu acho 100 mil ainda acanhada, nós vamos reanalisar esses dados. Em relação aos trens, Zé Roberto, essa é uma pergunta importantíssima. A última greve dos caminhoneiros deixou muito claro que nós, o Brasil, o Estado de São Paulo, nós perdemos muito tempo em relação às obras e às políticas de ferrovias no Brasil e no estado de São Paulo. E é preciso voltar a falar em investimento em ferrovias, é preciso dimensionar um planejamento de médio e longo prazo para isso. De fato, são intervenções caríssimas. Aqui é possível falar de parceria público-privada, analisar, estudar. Então, nós vamos estudar possibilidades de parceria público-privada, mas é possível também falar em captação de financiamento para intervir, para resolver esse gargalo importante logístico do Estado de São Paulo. É preciso fazer investimento para poder melhorar a condição de transporte, seja de massa e seja de carga para o Estado de São Paulo, de forma a resolver os grandes gargalos. Por exemplo, você tem um gargalo hoje na Luz, que é um entroncamento onde passa os trens da CPTM, transporte passageiro, e onde passa os transportes de carga. Portanto, é como se fosse um farol onde está passando um outro, tem que esperar. Então, é preciso fazer investimento. Mas continuaria essa obra do Ferroanel justamente para tirar estimular o debate Ferroanel com a responsabilidade do governo federal, e não somente do Estado, mas entrar com o poder político e econômico e social do governo do Estado, no sentido de acelerar esse processo do Ferroanel Norte, que é importantíssimo para o Estado de São Paulo, para poder melhorar a eficiência da nossa economia. E as duas linhas? Quero saber das duas linhas. Quais serão? Intercidades, seguramente uma delas é no eixo Campinas-Americana, e a outra haveremos de estudar qual o impacto do ponto de vista de fluxo. Você tem aí a região do Sorocaba, você tem Vale do Paraíba, então, enfim, é a segunda a estudar melhor. Já levantou custos disso? Estamos levantando. Isso aqui, de fato, são investimentos pesados, mas que o Estado de São Paulo, com seus 210 bilhões de orçamento, é possível planejar essa intervenção. Sem planejamento, ainda só sem planejamento a gente não sai do lugar. Desculpa, Fabíola, o PSDB comprovou nos 24 anos a total ausência de planejar o Estado, porque em 24 anos, se planejado, porque 24 anos não é 24 dias, 24 anos é tempo suficiente para resolver algum gargalo. Se a gente perguntar qual é o gargalo que o PSDB resolveu em 24 anos, seguramente nós não teremos a resposta, porque nem educação, nem segurança, nem saúde, nem transporte eles resolveram. Mas, candidato, ainda aqui na matéria trem, eu estou até resgatando aqui uma reportagem, a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, anunciou a criação pelo PAC de uma linha ligando as cidades
de Campinas ao Rio de Janeiro, um trem-bala, que nunca saiu do papel. Ela tinha a máquina federal para tentar fazer esse projeto, o PAC, um outro momento da economia. Como é que o senhor vai conseguir fazer isso com recursos do Estado e com uma economia como a que a gente tem hoje? Primeiro, nós temos que apostar na nossa economia, né? Não ficar com esse pessimismo da economia tá ruim, vai ficar ruim. Nós vamos melhorar essa economia. Vamos tornar ela eficiente, vamos fazer a limonada de limão, como ao longo da minha vida sempre consegui fazer. E vamos fazer no estado de São Paulo. Nós mostramos, governando o Brasil e a cidade, que é possível. Agora, aqui, eu acho que no trem-bala, talvez eu vou colocar o nós para dizer o seguinte: o nosso governo, o governo da presidenta Dilma, se perdeu nas modalidades, enfim, e perdeu tempo aqui e depois acabou não viabilizando. Mas aqui também teve aqui um certo boicote do Estado de São Paulo, que não queria ver essa obra sair do papel. O Estado de São Paulo devia ser o maior interessado em colaborar com isso, enfim. Se o governo federal tiver de novo interesse de retomar essa lógica, no meu governo nós seremos parceiros nesse processo para poder retomar, porque eu acho que é importante. Mas, independente disso, nós vamos trabalhar para viabilizar essas 2 linhas de trem intercidades como início de um processo de planejamento para fazer a interligação das grandes cidades com a capital de forma a melhorar o trânsito de pessoas. Até porque, esses dias num debate lá em Campinas, numa rede concorrente, eu perguntei à jornalista, fiz um desafio para ela, falei, vamos descer, pegar seu carro, vamos para São Paulo. Você escolhe a Bandeirante ou Anhanguera, e aí vamos calcular quanto tempo nós vamos ficar para entrar na cidade de São Paulo. Ou seja, está estrangulado, e não é por rodovia que nós vamos resolver. Apesar de necessidade de falar de rodovias, de melhorar as vicinais no estado, melhorar as rurais no estado. Mas isso a gente fala bastante. Eu queria saber um pouco do passe livre. O senhor menciona muito por cima ali uma proposta de passe livre. O senhor manteria o preço das passagens? É preciso encarar um debate de transporte de pessoas nas regiões metropolitanas. É preciso falar de subsídio. Não é pecado falar disso. O mundo, transporte público tem alto subsídio. É preciso falar disso. E é preciso discutir, envolver nessa mesa aqui também o governo federal. Se a gente quiser resolver as grandes macrometrópoles do país, ou seja, não é coisa somente para São Paulo, nós temos que discutir isso. Nós tentamos, o Fernando Haddad, como prefeito de São Paulo e o prefeito de São Bernardo, tentamos um processo de convencimento à presidenta Dilma. Na época nós não conseguimos convencê-la, a bicha era dura de convencimento, mas nós temos que retomar esse debate. Já é altíssimo o subsídio, né? Oi? Já é alto o subsídio. Já é alto, você acha que aumentar ainda mais? É alto, mas o subsídio hoje ele é somente das cidades e do Estado. O governo federal não está participando dessa conta. O governo federal tem que participar dessa conta. Mais que isso, é preciso talvez pensar, não é, ali do custo da gasolina, ali, um pedaço disso do Mas carro aí o senhor de passageiro. não vai aumentar, o senhor tem essa promessa de não aumentar a passagem do transporte público nos 4 anos ou no primeiro ano? Veja, reajustar terá que ser reajustado. Eu não vou assumir o compromisso de não reajuste, porque tem uma coisa é reajuste, outra coisa é aumentar. Tem diferença, tá certo? Aumentar é quando vai além da inflação, reajustar é quando vai pela inflação. É que muitas vezes o trabalhador não ganha, né, o que deu a inflação. Aí tem que ser considerado também a realidade das pessoas, né, do ponto de vista dos acordos salariais, tal, e ter essa média aí. O que é preciso considerar é uma coisa que eu estou dizendo aqui fortemente. Nós precisamos encarar o debate, governo do Estado, as prefeituras, cidades, região metropolitana, para pensar integração de modalidades e integração de tarifa, para ter o bilhete integrado, bilhete único integrado, para poder facilitar a vida das pessoas e induzir o maior número de pessoas para poder andar de transporte coletivo, diminuindo a quantidade de carros nas ruas. Candidato, a gente precisa falar de educação. Eu quero colocar aqui a participação de uma ouvinte, leitora do G1. O senhor pode acompanhar com a gente aqui na tela. Ela pergunta o seguinte, aqui a Cláudia, com relação à educação e aos professores do Estado, diz aqui que está sem reajuste salarial há 3 anos, propostas para os professores no seu eventual mandato. O senhor disse que vai dobrar o salário dos professores estaduais. De onde virá o dinheiro, candidato?
Do orçamento do Estado? Mudança de prioridade, eficiência do orçamento. Veja, eu fiz isso em São Bernardo, nós restauramos todo o salário dos professores, não só dos professores, mas hoje o salário do professor de São Bernardo é R$4.000 na entrada. Em São Paulo é 2.200 e pouco, enfim, é um salário muito baixo. Economias mais frágeis, como o estado do Maranhão, por exemplo, paga mais que o dobro do que paga o estado de São Paulo, ou seja, tem alguma coisa errada. É a economia mais forte do país, é o estado mais forte do país, que tem que trabalhar para, no tempo, de forma planejada, ser referência em todas as áreas, na educação, na saúde, na segurança pública. O estado de São Paulo não pode ficar buscando comparação com o Rio de Janeiro, no desastre da segurança, não pode comparar com outro estado, porque está um pouquinho melhor posicionado na estatística disso daquilo. Ele tem que ser exemplo do país, ele tem que liderar o país. Essa é a missão de São Paulo, é o desafio que São Paulo tem, e será assim que nós vamos trabalhar. Ou seja, em 4 anos nós vamos dobrar o salário da base dos professores. Vai ficar em quanto? Nós vamos também, o que é hoje 2.200, pô, é 4.500 alguma coisa, vamos dobrar. Em 4 anos dobrar o valor que é hoje. Não é muito eleitoreira, Não é eleitoreira não, porque eu fiz como o prefeito de São Bernardo do Campo, ou seja, fala que vai dobrar. eu já fiz. E eleitoreiro, diferente. Eleitoreiro, se eu falar assim, vou dobrar no primeiro ano, que aliás as pessoas me pediram isso, dobra no primeiro ano. Eu falei, isso eu não posso assumir, que seria irresponsabilidade minha, não é possível assumir um compromisso desse. É possível falar em 4 anos, trabalhar e dobrar, enfim. Mas não é só isso, a educação precisa ser prioridade, não só do ponto de vista do salário, do ponto de vista da qualidade dos equipamentos, da formação continuada dos professores, implantar conjugado com educação, no contraturno escolar, com cultura, no contraturno com esporte, especialmente para os alunos mais fragilizados, trazer para a educação os 298 mil de 4 anos de idade e 7 anos de idade que estão fora da escola, através de busca ativa, e garantir de fato que ele tenha oportunidade do seu aprendizado e, junto com isso, formação profissional para poder gerar, lá na ponta que eu disse, baixar a criminalidade, não somente pelo papel da polícia, mas também gerar oportunidade de empregos para especialmente para a nossa juventude. Bom, vamos ao nosso Pinga Fogo, que encerra a nossa entrevista. Não falamos de saúde, hein? Não falamos de saúde. Eu posso começar o Pinga Fogo justamente por essa. O senhor é a favor ou contra as organizações sociais? Veja, sou a favor das boas e contra as ruins, que metade parece que são picaretas. Então vamos restaurar esse processo e vamos reorganizar a saúde do Estado de São Paulo a partir dos territórios. E o Estado de São Paulo será presente no processo de organização da intervenção da saúde, como eu fiz em São Bernardo. Agora o senhor fala sempre a favor ou contra para a gente poder fazer o pinga-fogo. Favor ou contra a legalização do aborto? A legalização do aborto é um direito da mulher. Nós temos que garantir isso do ponto de vista do direito das pessoas. Descriminalização da maconha? Não sou nem contra nem a favor. Não é contra nem a favor. É a favor da desmilitarização da PM? Nesse momento, no curto prazo, contra. Privatização dos presídios? Contra. Privatização do Pacaembu? Contra. A favor das ocupações para a luta por moradia? Desde que tenha política habitacional, seria contra. Mas nesse momento, não tenho nada contra quem briga por moradia. Em São Bernardo, meus 8 anos, não houve uma única ocupação, porque nós implementamos um processo de diálogo para valer e políticas então é a favor. efetivas. Nesse momento, a favor. Concessão do Parque do Ibirapuera, já que o Estado tem uma parte lá, iniciativa privada? Contra. Contra. Inspeção veicular em todo o Estado de São Paulo? Aqui é possível construir no longo prazo. Sim ou não? No longo prazo. Progressão continuada, a favor ou contra? Progressão continuada, a favor. Contra, aprovação automática, como é hoje. Cobrança de mensalidade nas universidades públicas? Radicalmente contra. Uma qualidade e um defeito seu? Qualidade, um defeito, franqueza. Qualidade, generosidade. Franqueza é defeito? Às vezes. Esse é o candidato Luiz Marinho do PT. Agradeço demais a sua participação aqui conosco em mais uma sabatina promovida pela CBN e pelo G1. Eu que agradeço vocês, os ouvintes. Quero aqui pedir a você que está nos ouvindo considerar a comparação das nossas propostas e peço seu voto no time do Lula. 13 presidente, governador, 131 e 132 senadores, Suplicy Martato e os nossos deputados federais e estaduais, 13 também. Amanhã estaremos de volta neste mesmo horário, a partir das 11 horas da manhã, com mais uma entrevista do governo do Estado de São Paulo, os candidatos. Amanhã vamos ouvir Edson Dorta, do PCO. CBN e G1. Eleições 2018.